Olá pessoal, como estão todos vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e hoje eu quero conversar com vocês sobre avós narcisistas. Mães narcisistas continuam sendo avós narcisistas? Ou pais narcisistas continuam sendo narcisistas quando são avós? Vamos falar sobre isso? Olá, meu nome é Silene Macedo, sou psicóloga e vamos aqui conversar sobre avós narcisistas. Então, muitas pessoas perguntam para mim, como que é quando você tem uma mãe narcisista, ela continua sendo uma avó narcisista? Porque a minha mãe fala de uma paciente. A minha mãe, ela foi uma mãe muito complicada, né? Claro, mas como avó, ela é ótima avó. Então, será que ela cresceu? Será que ela melhorou? Será que ela realmente ficou mais madura? Bom, se a gente está falando de um funcionamento, de uma estrutura, de um tipo de personalidade, a gente não pode falar que a pessoa mudou a partir de um papel novo que ela está desempenhando. Então, normalmente, uma mãe narcisista vai ser uma avó narcisista, porque ela não nasceu novamente. Ela só se tornou uma avó. Ela mudou, ela tem um papel a mais na vida dela. Mas a personalidade dela continua exatamente a mesma. Porém, ela vai mudar um pouco a forma de agir com esse neto ou com essa neta, que muitas vezes pode até parecer para o filho ou para a filha que ela melhorou. Então isso é um campo muito perigoso. Por isso que eu resolvi trazer aqui para o canal a partir dessa fala dessa paciente. Elas adaptam os comportamentos. Então, provavelmente, elas não vão cuidar dos seus filhos de uma forma negativa, como tratava vocês, quando você estiver por perto. Mas ela vai falar coisas que vocês não gostariam, não aprovariam. Elas vão conversar coisas, falar coisas com seus filhos que provavelmente vocês não aprovariam se estivessem por perto. Então, assim, muitas vezes elas podem supervalorizar o neto ou desvalorizar o neto de forma sutil, que vocês vão perceber só mais tarde. Quando elas supervalorizarem os netos, vocês não vão perceber nada, absolutamente nada. Se elas desvalorizarem os netos, sim, vocês podem perceber, porque o neto vai se sentir rejeitado e vai conversar com vocês. Então isso é uma coisa, eu conheço uma pessoa que ela tem 2 netos, um ela valoriza e o outro ela desvaloriza. Então ela cuida um como bode expiatório e o outro como filho dourado, o neto dourado. Então ela acaba fazendo a mesma coisa que ela fazia com a filha, ela faz com o neto também. Como que essas avós podem atuar em relação às crianças? Tem algumas avós que fazem um verdadeiro roubo ao filho. Então elas passam a querer que esses netos sejam delas. Elas querem o controle sobre a educação da criança. Elas querem mandar em todas as questões em relação a tudo que envolve a criança. Eu, por exemplo, já tive uma experiência que a avó virou e disse assim: imagina, que bobagem, dá sorvete sim para a criança porque eu estou mandando. E a mãe, que mãe? Entende? Então assim, esse tipo de coisa acontece, você não tá perto e a avó por trás fala um negócio desse, ela te invalida. As coisas que você fala para a criança, ela por trás invalida. Então ela pode inclusive fazer com que seu filho fique rebelde e contra você, sem você saber o que está acontecendo. Falar coisas negativas a seu respeito, falar mal de você. Ou imagina, você tá hoje no papel de mãe, cuidando da sua criança, e aí chega a avó e fala: vou contar para você como era a sua filha, como era a sua mãe quando ela era criança. E aí você no papel de mãe tentando educar e ela vem contar as coisas que você fazia como quando criança.
Então, ela invalida o seu papel de mãe. Você pode muito bem ouvir coisas do tipo: ah, você tá brigando comigo porque eu tô fazendo isso, mas você também fazia, você fazia pior, a vovó me contou, entende? Então são coisas sutis que acaba tendo um conflito enorme e isso vai fazer muito mal, não só para você, que vai reviver as histórias infantis, como o seu neto também, o seu filho também vai ser tragado por essa avó. Tem algumas avós que têm dinheiro que elas usam o dinheiro como isca. Então, assim, elas usam o egoísmo natural da criança para comprar a criança, dar presentes. Então, assim, aquele presente que você virou para o teu filho e disse: olha, eu não vou te dar esse presente agora, porque eu quero que você... E faz algum tipo de barganha. Deixa você melhorar nas notas, deixa você se comportar um pouco melhor aqui, porque quando você merecer, a mamãe vai dar esse presente. Digamos que você faça esse tipo de barganha com o teu filho. A avó narcisista vai chegar, vai saber o que a criança quer, vai dar para a criança o brinquedo, ou o presente X, vai invalidar o que você combinou com a criança. E ela até pode falar: nossa, mas eu não sabia, mas o estrago já foi feito, na verdade ela sabia sim, provavelmente. Ou a criança aprende também a manipular e falar para a avó que quer, e essa avó não vai se comunicar com a mãe, porque na verdade ela tem uma rivalidade com a mãe, e aí ela vai fazer com que você tenha um problema. Porque aquilo que você estava tentando educar teu filho, aquele objetivo que você tinha com essa ação de fazer essa barganha, ela invalidou, porque ela foi lá na frente e deu presente para a criança. Então, esse tipo de coisa é muito comum as pessoas que lidam com os avós narcisistas. E aí, você tem acaba que você vai ter que ter vai ter que deixar seus filhos supervisionados com esse tipo de avós. Porque eles não vão fazer coisas na sua frente, porque na frente eles têm que falar que são bonzinhos, que nossa, que como eles amam, como eles adoram, mas por trás de você eles podem fazer esses tipos de ações que vão fazer com que você fique muito desconfortável na relação com seus filhos. Então agora você vai ter que ter uma relação supervisionada para que isso não aconteça. Isso é fácil? Não, isso não é fácil, é muito difícil. Muitas vezes você vai ter que romper com essa avó narcisista. Você vai ter que fazer com que seus filhos não fiquem com esses tipos de avós. Porque são avós que, infelizmente, são nocivos. Eles fizeram coisas assim com os filhos e vão repetir com os netos. Eu entendo que conversar essas coisas com crianças é muito difícil. Como que você vai falar para uma criança que ela não é mais para ir para a casa da vovó? Mas o ideal é que você seja sincera, converse algumas coisas, conte a verdade para os seus filhos. De acordo com a idade deles, você pode usar uma linguagem mais simples, mas converse com as suas crianças. A vovó faz algumas coisas que a mamãe não gosta, a vovó às vezes fala algumas coisas que a mamãe não aprova, enfim, converse de forma sincera e honesta com os filhos de vocês. E se eles forem crianças menores, é mais fácil ainda. Você pode distrair as crianças. Vamos na casa da vovó? Não, vamos no parque. Faça com que as crianças acabem caindo no esquecimento, esse tipo de coisa que você, enfim, que as crianças caem no esquecimento, essa avó, que infelizmente é nociva para a educação delas e para a tua relação com esse tipo de avó. Quando eu falo avó, eu estou me referindo à mulher, porque normalmente as mulheres que ficam mais em contato com os seus netos, mas isso daí não significa que não existem o avô com o mesmo perfil narcisista. Então, quando a gente fala da mãe, não significa que só a mulher, quando a gente fala da avó, da mãe,
Não existe, não significa que só a mulher é narcisista e o homem não, tá? Então, só para esclarecer isso daqui. Eu sei que essa decisão, muitas vezes, de separar os avós dos filhos é complicado. Mas, acima de tudo, você tem que entender que você é mãe e você vai ter que proteger os seus filhos. E não importa qual o papel que a pessoa tenha na tua vida, no sentido de é um parente, de sangue, mas isso não significa que é porque é da tua família, porque é do seu sangue, que são pessoas que não são nocivas, que não fazem mal para a sua saúde mental. E para a saúde mental da sua família, dos seus filhos, do seu marido. Então, infelizmente, você vai ter que tomar atitudes da mãe forte, da mãe que vai defender seus filhos e sabe o que é melhor para eles, independente de qualquer coisa, né? E você tem que modelar a sua reação. Em que sentido? Se você cuidar desse assunto com dúvida, com insegurança, seus filhos vão perceber. E aí eles vão fazer perguntas e vão ficar questionando e vão ficar crescendo em relação ao assunto. Então, não é não, sim é sim. Segurança, por mais que você tenha problemas com isso, por mais que você precise fazer uma terapia para resolver essas questões, mas aí é com você e com você. Para as crianças você tem que entender, para as crianças você tem que perceber que com elas você tem que ser firme, e é ou não é, e acabou. Não é negociável esse tipo de coisa. Você pode escolher os outros pares de avós, porque é muito difícil você ter 2 pares de avós narcisistas, né? Pai, mãe, sogro e sogra. É muito difícil, né? Misericórdia. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, assim, invista nos outros avós. Leve para casa dos outros avós, de forma que esses outros avós façam o papel importante na vida dessas crianças, que não seja os avós narcisistas, né? E não sinta culpa. Por quê? Porque esse comportamento não é seu, não foi você que inventou, você não tem culpa da sua sogra, do seu sogro, da sua mãe ou do seu pai terem comportamentos inadequados que façam com que você precise defender os seus filhos deles. Eu sei que esse lugar é um lugar muito difícil, porque todo mundo acha que todos os pais e todas as mães são pessoas generosas, maravilhosas, e não é assim. As pessoas têm problemas e essas pessoas que têm problemas se tornam pais e se tornam mães, e as doenças continuam, certo? Então, assim, se você passou por uma questão dessa e não quer que seus filhos passem também, faça o favor de protegê-los. Você tem todo o direito de proteger seus filhos. Eu gostaria aqui que vocês compartilhassem, curtissem e comentassem sobre o que eu tô falando, se vocês assim desejarem. Agradeço muito de vocês terem ficado até aqui e o próximo vídeo a gente conversa mais. Obrigada!